Acabamos de gastar 285 bilhões de dólares construindo o que as pessoas estão chamando de um deus digital que pode resolver problemas da Olimpíada Internacional de Matemática em segundos. E ainda assim, se você mostrar um relógio de parede para ele, ele erra cerca de metade das vezes. Isso deveria te preocupar. Não de forma interessante, mas sim porque talvez realmente não entendamos o que criamos. Atualmente, há uma ilusão se espalhando pelo Vale do Silício. 73% das pessoas de dentro do setor acham que a IA vai mudar tudo. Só 10% do público quer isso. Então, qual é a verdade? O maior avanço da história ou um mal entendido bilionário sobre o que as pessoas realmente precisam? É por isso que a confiança na IA está desmoronando. Desde que a IA surgiu com promessas ousadas, tem sido uma jornada estranha e desigual para os primeiros usuários. Ela funciona como um turco mecânico altamente avançado, programado para realizar tarefas específicas, mas se ela realmente cumpre o prometido, depende especificamente das condições de sucesso. Em tarefas com uma condição altamente específica e objetiva, ela é incrivelmente boa. O software já mostrou facilidade em passar no exame da ordem, uma prova jurídica desafiadora para a qual futuros advogados estudam meses, apenas analisando dados disponíveis em busca das respostas. Advogados que usam isso para criar depoimentos em documentos jurídicos frequentemente têm surpresas desagradáveis. Descobriu-se que a IA inventa casos fictícios para defender seu lado, levando mais de um advogado a ser repreendido pelo juiz ou até mesmo ameaçado de perder a licença por tentar apresentar um caso fraudulento baseado em IA. Então, por que a IA acerta tantas coisas e erra tantas outras? Especialistas em IA estudaram os altos e baixos do sistema e descobriram algumas falhas chocantes. Ela falha ao identificar fatos simples, como contar o número de letras R na palavra em inglês strawberry, ou identifica incorretamente a hora mostrada em um relógio analógico, um erro comum cometido pelos modelos em 50% das vezes, e às vezes esses erros podem ser perigosos. Os resumos de IA do Google sugeriram comer uma pedra por dia ao responder à pergunta de brincadeira sobre quantas pedras eu deveria comer, baseando-se em um artigo satírico do The Onion. A IA acerta nas coisas grandes, mas frequentemente tropeça nas pequenas. Isso é chamado de fronteira irregular e coloca tudo em dúvida. Em fevereiro de 2026, 285,9 bilhões de dólares já haviam sido investidos em IA somente nos Estados Unidos, buscando aprimorar a tecnologia e competir no que está se tornando essencialmente uma corrida armamentista tecnológica. Um investimento anual de 25,2 bilhões de dólares em IA generativa equivale ao custo de construir 17 Burj Khalifas. Mas o progresso da IA não tem sido linear. Grandes avanços são seguidos por retrocessos inesperados. Ethan Mullock, autor do artigo que identificou esse problema, afirmou que a IA não aprende como os humanos. Ela comete os mesmos erros repetidamente, e à medida que as pessoas avançam a todo vapor rumo a um futuro impulsionado pela IA, essas falhas inesperadas podem ser perigosas. Se os gigantes da tecnologia conseguirem, ela estará em toda a nossa vida. Mas agora muitos dizem basta. Fale sobre IA e ouvirá opiniões divididas. De um lado, estão os primeiros adeptos que não param de falar como a IA transformou seu trabalho, criatividade e vida diária. De outro lado, um grupo mais discreto, mais crescente começa a reagir. Pessoas que se orgulham de nunca usar, acusam cada consulta de roubar arte e prejudicar o meio ambiente. Como em toda questão polêmica, ambos os lados têm ativistas vocais e parecem igualmente divididos. Porém, os dados mostram uma realidade diferente. O índice de IA de Stanford monitora as opiniões sobre inteligência artificial dentro e fora da indústria. Desde 2017 a cada ano, as mudanças são mais marcantes. Atualmente, há um grupo que acredita plenamente que a IA está em ascensão e que o futuro só trará coisas boas. O problema é que essas pessoas são justamente as envolvidas com IA. 73% dos especialistas esperam um impacto positivo com mais investimentos em IA. Eles vêm apresentando consistentemente a IA para empresas tanto dentro quanto fora do setor de tecnologia como a solução para seus problemas. Mas o público em geral tem uma visão bem diferente. Quando você vai para um público mais amplo, o apoio à IA não apenas diminui, ele despenca. Só 23% dos americanos veem impacto positivo da IA, enquanto a maioria teme grande perda de empregos com a automação crescente das indústrias. Só 10% dizem estar mais animados do que preocupados, percentual menor que o dos que acham falsa a chegada do homem à Lua. Isso vai além de uma simples diferença de opinião.
É o maior descompasso entre o público e as elites financeiras desde 2008, quando a confiança cega ajudou a desencadear a pior crise desde a Grande Depressão. E os especialistas ainda não estão preocupados. Eles acreditam que tudo vai se resolver quando a IA atingir seu próximo marco. Mas isso não é apenas otimismo, é uma câmara de eco. Quando você passa tempo suficiente analisando notícias sobre a economia, os mercados e para onde tudo pode estar indo, é fácil ficar preso nessa mentalidade de que precisa ter tudo resolvido imediatamente. Quando não consegue resolver tudo de uma vez, você se estressa, pensa demais e não sabe por onde começar. Acho que muitos se identificam, pois a vida também é assim. Às vezes, a pressão não é algo grande e dramático, mas sim o peso constante da incerteza, do estresse e da sensação de que você deveria ter todas as respostas já. Esse é um dos motivos pelos quais a terapia pode ser tão valiosa. Ela te dá espaço para desacelerar, entender o que você está sentindo e dar um passo de cada vez, em vez de tratar tudo como se tivesse que ser tudo ou nada. A terapia me ajudou a transformar grandes problemas em partes mais fáceis de lidar, focando no que posso fazer agora e tornando tudo menos esmagador. Fico feliz que a BetterHelp patrocina este vídeo, pois facilita começar a terapia. Basta responder um questionário para ser conectado a um terapeuta licenciado. E se não parecer a combinação certa, você pode trocar a qualquer momento sem custo adicional. Você também pode se comunicar da forma que for mais confortável para você, seja por telefone, vídeo ou mensagem de texto. Às vezes, progresso não significa resolver tudo de uma vez. Às vezes, basta ter apoio e perspectiva para seguir em frente com mais clareza. Se quiser tentar terapia, acesse o link na descrição ou betterhelp.com e Infographics e ganhe 10% de desconto no primeiro mês. Especialistas em IA destacam feitos como dominar a Olimpíada de Matemática, resolver questões de ciência em nível de doutorado e analisar dados estatísticos. E nessas áreas, a IA tem mostrado um progresso incrível. Agentes de IA lidando com questões de cibersegurança apresentaram uma taxa de sucesso de 93% em 2025 contra apenas 15% no ano anterior. Mas só porque a IA está tendo um bom desempenho, não significa que ela está pensando. Especialistas em tecnologia adoram dizer que os céticos são apenas teimosos. A resistência é apenas temporária, e todo mundo acaba aceitando quando se torna inevitável. Mas e se essa suposição estiver errada? E se desta vez for diferente? Desde o início, empresas de IA vêm vendendo uma visão, não apenas ferramentas melhores, mas um salto quântico em inteligência. Eles exploram algo que as pessoas já reconhecem, a versão da IA que vimos nos filmes. Um sistema autônomo, extremamente poderoso, que pode raciocinar, tomar decisões e administrar o mundo melhor que os humanos. E no centro de tudo isso está uma ideia: a singularidade, o momento em que a IA supera completamente a inteligência humana e tudo depende disso. Os que acreditam dizem que precisamos nos esforçar e investir mais, pois há uma utopia do outro lado. Já os céticos enxergam as falhas da IA. Mas e se ambos estiverem errados? E se a IA for só uma ilusão de inteligência? Um estudo da Apple em junho de 2025 abalou o mundo da tecnologia ao questionar todo o argumento central sobre a IA. A Apple estava em uma posição estranha durante o boom da IA. Ainda era uma das empresas de tecnologia mais poderosas do mundo, mas seus próprios esforços em IA não estavam realmente trazendo resultados. Houveram várias tentativas frustradas, e após pressão dos investidores, a empresa mudou de direção. Em vez de tentar seguir sozinha na corrida, começou a fazer parcerias com outras empresas para trazer IA para seus dispositivos. E isso lhe deu algo raro no mundo da tecnologia: imparcialidade. Pesquisadores da Apple analisaram os principais modelos atuais de IA e fizeram experimentos para ver quais problemas eles conseguiam resolver e com quais tinham dificuldades. Seus estudos confirmaram o que a maioria das pessoas já sabia: a IA é incrível para determinar a resposta certa a partir de um conjunto de dados e consegue analisar tudo isso mais rápido do que qualquer humano, mas ela depende de análise estatística. Com poucas informações, sua capacidade de determinar a verdade diminui. Quanto mais etapas, mais dificuldades surgem. Uma técnica que os pesquisadores usaram foi apresentar problemas matemáticos familiares em novas formulações. Eles não deram à IA a chance de usar modelos que já existiam. A capacidade da IA de definir o próximo passo caiu bastante, mostrando que ela dependia mais do reconhecimento de padrões do que de conhecimento e raciocínio reais. Quanto mais etapas ela enfrentava para resolver um problema, mais difícil era seguir no caminho certo. Isso ficou evidente quando ela foi testada no quebra-cabeça da Torre de Hanoi, onde se move uma pilha de discos entre hastes seguindo regras rígidas.
À medida que o número de discos aumentava, a IA começou a ter dificuldades. Ela esbarrava repetidamente em obstáculos e, eventualmente, parecia desistir completamente. E isso pode indicar que a promessa da IA não está apenas superestimada. Pode ser uma mentira completa. Para alcançar a singularidade, a IA precisa ser capaz de resolver problemas como um humano consegue. Pesquisadores reúnem dados de dezenas de fontes, comparam uns com os outros e mantêm várias variáveis em mente enquanto constroem teorias e as testam passo a passo. Novas informações chegam e as teorias mudam em tempo real, como fazem grandes mestres de xadrez. Eles desenvolvem centenas de estratégias não apenas para cada configuração do tabuleiro, mas para cada oponente que enfrentam. O raciocínio humano nunca está totalmente completo, evoluindo a cada momento. Mas a IA não raciocina, só faz associações. Quem acha que ela é só uma ilusão, lembra que já vimos isso antes e não gostamos. A IA é uma versão avançada do autocompletar que tenta escrever seus e-mails antes de você digitar, ou do atendente automatizado que faz você passar todas as etapas antes de falar com um agente. Isso ocorre porque a IA prevê o próximo passo mais provável e escolhe a resposta pela probabilidade. Ela usa grandes conjuntos de dados da internet, analisa padrões e como a linguagem é usada e gera respostas que se encaixam estatisticamente no solicitado. Na maioria das vezes, isso vai se parecer com uma resposta aceitável, mas não é preciso muito para que ela se desvie. Uma ótima ilustração do problema atual da IA está em outro tipo de sistema de IA. Cães robóticos usados no controle de multidões podem se mover com uma precisão incrível quando tudo sai como o esperado. Cada passo é calculado e movimento controlado, mas essa precisão traz uma fraqueza. Pequenas interrupções podem torná-los inúteis até serem reiniciados. E isso é a IA atualmente, um preenchimento automático incrivelmente eficiente e convincente, mas surpreendentemente fácil de enganar. E muitos dizem que não vale a pena, especialmente considerando todo o seu custo. Apesar dessas preocupações persistentes, ainda há um enorme apetite por investimentos em IA. Aqueles que defendem o discurso pró-investimento convenceram muitos de que a próxima atualização ou modelo resolverá as limitações atuais, mas essa crença tem um custo alto. Novas gerações de modelos não exigem só pesquisadores qualificados, mas também grande poder computacional. Mesmo antes de ser lançado ao público, o Gemini Ultra do Google custou 191 milhões de dólares só para ser treinado. Esse é o custo de uma frota de 2 caças modernos F-35 só em um modelo. E isso é só a ponta do iceberg do custo. Não é só que esse projeto interminável custa dinheiro, ele também exige um enorme investimento em infraestrutura. A internet e todos os seus serviços associados dependem de data centers para mantê-los funcionando. O surgimento da IA e a adoção em massa desses serviços levaram a um aumento enorme na demanda. Em 2024, houve um aumento de 690% na demanda por serviços de dados impulsionados por IA, e espera-se que continue crescendo cerca de 1/3 a cada ano. Isso não está só mudando a internet, mas também o mundo. Data centers surgem globalmente, ocupando grande parte das áreas disponíveis. Apesar de a maior parte dos novos data centers estar no exterior, os Estados Unidos concentram 43% das instalações globais que consomem muita energia e processam milhões de consultas diárias. Isso consome muita eletricidade e água, fazendo com que as comunidades locais enfrentem mais emissões, piora na qualidade do ar e até falta de água. Ativistas anti-IA pressionam por moratória na construção de data centers devido ao impacto ambiental. O setor de tecnologia afirmou que cada consulta de IA tem uma pegada de carbono muito menor do que comer um hambúrguer ou dirigir um carro. O problema é que ninguém faz apenas uma consulta. O sistema se tornou um companheiro constante para muitos, e isso se acumula rapidamente. O custo para treinar o Grok 4 foi estimado como igual às emissões de 17 mil carros em um ano. E esse não é o único local onde as pessoas sentem o impacto. Os opositores da expansão da IA podem ter um aliado incomum: os gamers. Apesar de apoiarem avanços tecnológicos, fãs de videogame enfrentam consequências mais diretas da IA. O custo da DDR4 disparou mais de 2.000% no último ano devido à enorme demanda das empresas de IA. Mesmo que gamers possam pagar, talvez não consigam comprar, pois grandes fabricantes de chips de RAM saíram do mercado para consumidores individuais. Há uma percepção crescente de que os americanos estão sendo chamados a fazer grandes sacrifícios pessoais e ambientais para vencer a corrida armamentista da IA, mas a questão é que talvez nem estejamos fazendo isso.
As principais empresas de IA do mundo são todas americanas, incluindo OpenAI e Anthropic, além de grandes conglomerados de tecnologia como Google e X. Quando se trata de investimentos, nem há um segundo colocado que chegue perto. O setor privado dos Estados Unidos investiu mais de 470 bilhões de dólares em pesquisa de IA entre 2013 e 2024, com os números aumentando drasticamente a cada ano depois disso. Só em 2024, os Estados Unidos investiram 109 bilhões de dólares em comparação com 9,3 bilhões da China. E tudo isso pode nem colocar os Estados Unidos entre os 20 primeiros. Em termos de onde a nova tecnologia de IA está surgindo, os Estados Unidos ainda estão na liderança. Países como China, Japão e Coreia do Sul estão competindo fortemente, mas as empresas dos Estados Unidos mantiveram uma liderança clara tanto em capacidade quanto em escala. Países buscam parcerias, licenciamento ou investimento em empresas americanas de IA para acompanhar o avanço rápido da tecnologia, mas podem ser um investimento melhor a longo prazo, já que os Estados Unidos estão atrás do grupo em aceitação. Apenas 28,3% da população dos Estados Unidos dizem usar IA regularmente em suas funções de trabalho. Segundo o índice de IA de Stanford, que mede quantas pessoas usam IA generativa regularmente no trabalho, os Estados Unidos ocupam cerca da 24ª posição, ficando bem atrás do grupo. Em outros países, a IA é incorporada ao dia a dia mais rapidamente que nos Estados Unidos. Irlanda, Noruega e França estão entre os principais, com taxas de cerca de 40%. Singapura tem cerca de 60,9%, enquanto os Emirados Árabes Unidos, ricos em petróleo, seguem investindo pesado em tecnologia, com adoção de 64%. Esses países veem o potencial da IA e costumam ter uma visão mais positiva do que os americanos. O que levanta a questão para os executivos de tecnologia. O que está dando errado? Não é falta de acesso. Todas as principais tecnologias de IA estão concentradas nos Estados Unidos. Também não é uma questão de custo, pois a IA é oferecida gratuitamente ao público desde o lançamento do ChatGPT em 2022. Embora a maioria agora ofereça assinaturas premium para usuários intensivos, especialmente aqueles que querem gerar vídeos e imagens, a maioria das funções está disponível gratuitamente com o clique de um botão. Pode haver uma barreira cultural mais difícil de superar. Na Europa, alguns dos maiores níveis de adoção de IA surgiram em países com uma forte tradição de sindicatos e proteções trabalhistas. Nesses locais, a automação é vista de modo diferente. Antes vista só como ameaça aos empregos, agora é tida como ferramenta para aliviar a carga, simplificar tarefas repetitivas e melhorar as condições de trabalho. Em culturas tecnológicas como a Coreia do Sul, a mídia tende a retratar novas tecnologias positivamente. No entanto, nos Estados Unidos, o cenário é bem menos otimista, e as pessoas não estão apenas preocupadas com o fato de isso roubar o futuro delas. Os Estados Unidos têm população grande e rede de proteção social mais fraca que a maior parte da Europa. Assim, muitos veem a IA mais como ameaça ao sustento do que como aumento de produtividade. A preocupação cresceu à medida que empresas experimentam substituir funcionários, principalmente em atendimento e suporte ao cliente, por chatbots de IA. Em muitos casos, essas implementações tiveram resultados mistos, levando empresas a reduzir a automação e recontratar funcionários para suprir lacunas. Só existe uma coisa pior para uma nova inovação tecnológica do que parecer um problema, parecer um fracasso. E para muitos americanos comuns neste momento, a IA parece ser ambos. Investidores alertam que a IA pode estar no auge. O investimento deve seguir, mas o público não está convencido. Uma minoria de americanos está cada vez mais interessada em IA, mas eles não demonstraram capacidade de expandir para além desse público. Com mais informações sobre as limitações da tecnologia, o receio dessa fronteira irregular pode reduzir os investimentos. Afinal, alguma grande empresa vai investir sua infraestrutura em uma tecnologia que não pensa, apenas prevê de acordo com o que acha que é a resposta? Talvez não, se eles realmente estiverem ouvindo. O problema é que muitos dos principais defensores da IA estão em uma bolha. Eles estão passando tanto tempo com outros entusiastas e com a própria tecnologia de IA que não conseguem enxergar os sinais de alerta. E isso significa que construíram um castelo de cartas que pode desmoronar a qualquer momento. Um relatório negativo sobre o progresso de um novo modelo de IA ou um desastre causado por um conselho ruim desses modelos pode causar uma venda em massa e estourar a bolha da IA. Inúmeras empresas perderiam tudo, levando à pior crise econômica desde 2008, mas esse talvez nem seja o pior cenário possível.
O que tira o sono dos céticos em relação à IA é um mundo onde a adoção da IA continua a todo vapor. Empresas e governos a integram em infraestruturas essenciais, confiando nela para milhões de decisões diárias. Então, algo dá errado. Um obstáculo se transforma em uma série de eventos em cascata que pode, potencialmente, derrubar a economia, a internet ou a rede elétrica, enquanto a IA tenta desfazer sua lógica falha. E essa é uma situação muito realista. Afinal, você confiaria a rede elétrica do seu país a uma tecnologia que ainda não consegue ler um relógio analógico? Alguns setores já usam IA sem esperar sua perfeição. Governos a integram no planejamento militar, o que traz resultados preocupantes. Descubra o que acontece quando 95% das simulações de guerra com IA terminam em aniquilação total ou assista a este vídeo em vez disso.